Relatos estranhos, aterrorizantes e perturbadores surgem um após o outro. Isso nunca nos entedia ou nos cansa, mas, pelo contrário, intriga-nos sobre o quão diferentes eles são entre si. Que tipo de manifestações existem? As possibilidades do que podemos ver que não são deste mundo são infinitas, ou talvez apenas muito amplas. A primeira história que vamos relatar ocorreu fora do país, na península de Yucatán, Campeche, México. Essa é a história de Alicia. A tia de uma amiga muito próxima minha vive nos arredores de Escárcega, aqui em Campeche, em uma casa que fica um pouco adentro na rodovia em direção a Chetumal, cercada por casas distantes, pequenos povoados. Um dia minha amiga me pediu um favor de ir cuidar dela por um final de semana. Claro, ela poderia levar nós três. Éramos em 3 amigos inseparáveis, que naquela época tínhamos 24 ou 25 anos e conhecíamos muito bem a tia dela, uma pessoa muito boa. Só nós 3 de todo o nosso grupo de amigos decidimos ir, Eric, Renata e eu. Queríamos partir cedo na sexta-feira, mas não conseguimos devido ao trabalho e à escola. Então saímos da cidade por volta das 5 da tarde no carro do Eric. O caminho era de apenas 1h30, mas mesmo assim queríamos aproveitar ao máximo, já que a tia dela tinha uma piscina em casa e queríamos nos divertir enquanto havia luz. Enquanto dirigíamos e conversávamos, percebemos que nenhum de nós havia comido por estarmos ocupados preparando tudo. Então decidimos parar em uma das pequenas cidadezinhas que estavam no caminho, antes de chegar lá para comprar algo para comer e beber. Comemos e bebemos o que vendiam lá, bebidas de 1 litro, águas naturais, e voltamos para a rodovia. Depois de cerca de 30 minutos mais ou menos, foi quando o óbvio começou a incomodar. A vontade de ir ao banheiro devido à quantidade de líquido que havíamos consumido. Como já estava um pouco escuro, não totalmente, na rodovia no entardecer, decidimos parar e fazer nossas necessidades um pouco dentro da mata. Esta estrada tem vegetação na maioria das vezes, então entramos por lá, cada um para um lado diferente entre as árvores e arbustos, concordando em não demorar muito e gritar se algo acontecesse. Caminhei talvez uns 50 metros para dentro, onde ninguém poderia me ver. Terminei, e de volta, quando ouvi alguns ruídos ao redor, pensei que talvez fosse Eric ou Renata. Então, os chamei. Escutava os movimentos das árvores, folhas sendo pisadas, eram passos, mas não obtive resposta. Ainda havia um pouco de luz natural, então olhei ao redor, esperando ver algo ou alguém. Quando olhei ao longe, vi algo azul se movendo. Era uma pessoa com uma blusa dessa cor. Ao olhar melhor, focando minha visão, vi que era uma mulher, mas não conseguia ver seu rosto. Apenas via que ela caminhava de um lado para o outro, sem se aproximar nem se afastar de mim. Quanto mais atenção eu prestava, percebia que era a mesma blusa que eu estava usando naquele dia. Mas não apenas isso, também o mesmo jeans preto, o cabelo castanho preso em um coque exatamente como eu estava naquele dia, e até mesmo algumas pulseiras fosforescentes que costumo usar. Em um daqueles segundos impactantes para mim, ela virou e o rosto era o meu. Aquela mulher era eu, aquela pessoa no meio da mata, entre as árvores, se movendo, fazendo sei lá o quê. Agora, olhando diretamente nos meus olhos, era eu. Imaginem como me senti gelada, sem poder me mover. Era como se olhasse para um espelho. Estávamos a no máximo uns 20 metros de distância. Tentei disfarçar meu medo, com receio de estar vendo coisas ou sei lá o quê, quando de repente ela sorriu para mim. Mas não era um sorriso amigável, era sinistro, ao qual não respondi. Obviamente comecei a andar para trás de costas sem perdê-la de vista, e foi aí que ela me chamou. Venha, não tenha medo. Sua voz também era idêntica à minha, então não aguentei mais e saí correndo para a rodovia. Ao chegar lá, olhei para trás e não havia mais nada. Entrei no carro apressadamente. Eric e Renata já estavam lá dentro. Eles me perguntaram se estava tudo bem, ao que apenas assenti, e partimos. Eu sabia que meus amigos tinham percebido que algo havia acontecido comigo. Eu estava paralisada, ainda muito impressionada. Liguei o rádio, mudando as estações para me distrair e não contar nada a eles. Quando finalmente chegamos, nos instalamos e decidimos apenas tomar algumas bebidas e ir para o quintal para aproveitar a noite.
Eu pensava em não contar nada para não estragar o fim de semana, embora já mais tarde na noite e com o calor das taças, como se diz, Renata nos disse que precisava nos contar algo que lhe aconteceu quando paramos na rodovia. Eric abriu os olhos muito grandes e disse que ele também queria contar algo, então primeiro ouvimos Renata. Quem nos disse que, de uma forma muito semelhante ao que aconteceu comigo, também viu algo entre as árvores. Ela viu alguém que parecia exatamente com o Eric, mas ela nos disse que por dentro sabia que não era ele. Por sua vez, Eric viu uma mulher igual a Renata, que também falava com ele para que a seguisse. Por um momento ele disse que quase o fez, mas depois pensou melhor e algo lhe disse que não era ela. Eric disse: "Deixe-me ir até o carro buscar algo e logo te alcanço." E saiu correndo de lá, com medo também, e se sentiu ainda pior quando chegou ao carro. E lá estava Renata. Eu contei o que me aconteceu e tudo ficou pior. O medo que sentíamos aumentou ao ouvir a experiência de cada um. Embora já não nos sentíssemos um pouco mais tranquilos, tínhamos chegado a casa e deixado aquilo para trás. Mudamos de assunto e não sabíamos mais o que dizer sobre isso. Na manhã seguinte, Renata nos disse que sua avó estava em sua casa, já que ela morava ao lado da casa de sua tia, mas quase nunca estava lá, já que passava a maior parte do tempo em sua casa na cidade, e nos convidou para ir até ela. Nos preparamos para almoçar e fomos para a casa dela. Durante toda a manhã, eu não conseguia parar de pensar nisso, e sei que pelo menos a Renata também não, já que ela estava constantemente fazendo piadas sobre algo aparecer para nós durante a noite na casa, e sei lá mais o que. Sua avó, acho que ainda não sabia de nada porque disse: "Pare de dizer essas coisas, senão algo vai aparecer para você de verdade." Renata apenas riu e contou o que nos aconteceu na noite anterior. Sua avó a ouviu atentamente e, quando terminou, perguntou a cada um de nós se era verdade e pediu mais detalhes sobre isso. Ela disse: "Que bom que não seguiram, fizeram muito bem. Aqui, perto das aldeias, muitas pessoas têm visto coisas assim, cópias de si mesmas ou de pessoas que conhecem. Quando isso acontece, dizemos que foram espelhados pelo espelho. Mas sério, é bom que não tenham ido com essas coisas. Dizem por aqui que, se você as segue, não volta mais. As pessoas as veem principalmente quando estão pela mata, saindo de entre as árvores e falando com elas como aconteceu com vocês. Mas bem, isso é o que nos contam aqueles que não seguiram essas coisas que não sabemos o que realmente são. Para mim, nunca esqueci como foi me ver. Um reflexo de mim mesma no meio da floresta, movendo-se de forma diferente, com um sorriso que sei que pelo menos eu não poderia ter. Esse fenômeno dos duplos de alguém conhecido, ou doppelganger, como é comumente chamado, já ouvimos várias vezes em séries e filmes. Mas vivenciar isso, uma experiência dessa natureza que nos contam, não deixa de ser impactante. O próximo relato aconteceu com alguém que prefere não ter seu nome mencionado. Uma pessoa que pôde nos contar isso em uma conversa pessoal, cara a cara, e neste vídeo ela nos relatou: "Atualmente, sou tatuador profissional. Comecei há muito tempo com um pequeno estúdio aqui em São Paulo mesmo, perto da Augusta, e agora meu trabalho é tão conhecido que sou convidado para exposições ou feiras de tatuagem em vários estados do país. Minha profissão me deu a oportunidade de conhecer muitos lugares e pessoas incríveis, mas também me levou a viver isso que quero contar. Foi no estado do Rio de Janeiro. Eu estava animado porque iria conhecer outros expositores que sempre acompanhava em minhas redes sociais e artistas que admiro. Então queria sair e conversar com algum deles durante meu tempo livre. E felizmente, assim aconteceu. Consegui fazer amizade com um artista urbano que considero um dos melhores em todo o país. Não posso mencionar seu nome por razões óbvias, mas ao terminar o primeiro dia do evento, num sábado, ele me convidou para jantar e passear pela cidade, e claro que aceitei. No início pensei que talvez algum amigo dele se juntasse, como é costume depois de uma feira, mas não. Fomos apenas nós dois. Quando terminamos de jantar, entramos no carro dele e demos várias voltas por diferentes lugares em Copacabana, mas o motivo desse passeio era outro, e acho que neste ponto é necessário explicar por que prefiro que meu nome não seja mencionado. Antes de eu entrar no mundo das tatuagens, eu grafitava.
Foi assim que entrei no mundo da arte gráfica e, sem querer parecer presunçoso, conquistei uma boa reputação, apesar de ter abandonado há muito tempo para me dedicar à arte da tatuagem. No entanto, essa pessoa que conheci me admirava mais por aquela antiga faceta minha, o que honestamente não me incomodava lembrar, já que também faz parte de mim e me levou a ser quem sou agora. Enquanto passeávamos, ele confessou que na verdade queria pintar algo, deixar uma marca, algo bem feito. Ele já tinha tudo o que precisava no carro e até mencionou que havia visto alguns lugares antes. Na verdade, me senti lisonjeado e foi por isso mais do que tudo que concordei. Assim passamos um bom tempo procurando. As horas passaram entre buscas, parando de vez em quando em alguma loja de conveniência, até chegarmos a um bairro que parecia antigo. Não me lembro exatamente onde era. Não conhecia muito a cidade somente por meio dos cartões postais. Entramos dirigindo quando passamos por uma rua meio escura, com casas de um lado e puro mato do outro. Foi aí que vimos uma parede enorme, totalmente branca. Embora talvez não tivesse tanta exposição como esperávamos, havíamos gostado de poder grafitar ali o que quiséssemos, sem nos limitar pelo espaço e talvez nem pelo tempo, pois não se via muito movimento por ali. Não era uma rua tão movimentada, então não precisaríamos ficar de olho na polícia. Estacionamos o carro na rua ao lado da parede e começamos nosso trabalho. Eram cerca de 2 da manhã quando estávamos terminando. Estávamos cansados por tudo o que fizemos durante o dia, então fizemos algo simples para não demorar muito também. De repente, o cara com quem eu estava, vamos chamá-lo de Anderson, tocou meu ombro. Eu estava muito concentrado no meu trabalho, focado em terminar. E quando olhei para ele, apontou para a rua à nossa frente. Lá estava, estacionado bem no meio da quadra, um carro branco. Não me lembro do modelo, mas era antigo, luxuoso, grande. Estava lá, com as luzes acesas. Nós dois nos perguntamos se tínhamos ouvido quando ele chegou. Mas não percebemos, considerando que, àquela hora, tudo estava em silêncio. Na verdade, o som das latas fazia muito barulho e estávamos com medo de que algum vizinho as ouvissem. Estava tudo tão silencioso. Esperamos que ele fosse embora para recolher as coisas e correr para o carro, já que estávamos prontos, mas não sabíamos por que ele estava ali. No entanto, ele ficou parado sem fazer barulho. Na verdade, acho que o motor estava desligado. Mantivemo-nos tranquilos. O único perigo era que fosse alguém daquela quadra e tivéssemos que correr ou sair como pudéssemos. Recolhemos as coisas e demos a volta na esquina para entrar no carro. Mesmo estando lá, decidimos não dirigir até que ele fosse embora para que não soubesse que estávamos naquele carro, o qual, felizmente, não estava à vista do carro branco, que continuava a girar na esquina. Subimos no carro muito disfarçadamente para que ninguém percebesse. Vai que de repente um vizinho estava olhando por ali. Esperamos um pouco para que o carro branco passasse, mas não passou. Como estávamos ao redor da esquina, não podíamos vê-lo, só nos restava esperar. Ele estava vindo na direção daquela rua. Bem, estava estacionado para cá, queríamos vê-lo, mas isso nunca aconteceu. Eu saí e fui para a rua novamente, mas não havia mais nada. A rua estava vazia. Fiquei lá, olhando para onde ele poderia ter ido, quando Anderson chegou perguntando se tudo estava bem, e eu disse que sim, que ele já havia ido embora. Mesmo assim, ficamos olhando para todos os lados, esperando vê-lo para que não nos seguisse, é claro, mas não o vimos de jeito nenhum. Então viramos para olhar o mural que tínhamos feito. Claro que faltavam alguns detalhes, mas não estávamos certos se deveríamos terminá-lo ou não, caso já tivessem chamado a polícia. Ficamos lá olhando para o mural quando, de repente, ambos viramos ao mesmo tempo porque atrás de nós uma luz branca estava nos iluminando. Era aquele carro de novo, parado no meio da rua sem fazer barulho, apenas com os faróis altos. Agora, Anderson estava assustado, sussurrando, perguntando como ele tinha chegado ali. Era um carro grande e antigo, deveria fazer barulho, mas não fez. Enquanto eu tentava ver dentro do carro quem era ou o que queria, decidi me aproximar, apesar de Anderson me dizer que não, mas era melhor falar com quem quer que fosse bem tranquilamente. Quando cheguei perto o suficiente e as luzes não estavam mais ofuscando minha visão, notei que o carro estava completamente vazio por dentro, mas havia algo que eu precisava ver melhor, então me aproximei um pouco mais.
O interior estava manchado de vermelho. Era fácil notar porque os assentos eram de um tom entre bege e branco. Vi que não eram apenas os assentos, mas também o volante, o painel. Tudo estava coberto com essa cor vermelha. Foi quando corri de volta. Cheguei até Anderson e disse para irmos embora rapidamente. Anderson acelerou o mais rápido que pôde, nos afastando daquela área e chegando a uma loja de conveniência. Descemos para comprar alguns cigarros e nos perguntar sobre coisas para as quais não teríamos resposta. Era o que eu tinha visto e ponto final. E Anderson acreditou em mim. Ele também não soube o que me responder. Ele morou no Rio há anos, mas não conhecia completamente a cidade, nem sabia como era aquela área, se era problemática ou não. Ele não soube o que me dizer. Então cada um de nós foi para seu hotel. Ele me deixou no meu e foi embora. Naquela noite eu tive diversos pesadelos. Sonhava com aquela luz em meus olhos e corria para tentar fugir, mas acabava na mesma rua e com aquele carro me observando. Quando eu acordava, me acalmava e voltava a dormir, porém sempre voltava para o mesmo sonho. Foi uma noite agitada. Nos veríamos no dia seguinte, no segundo dia da feira. Quando o dia passou e nos encontramos, ele me apresentou a alguns de seus amigos, colegas também. Um deles disse: "Como vai? Prazer em conhecê-lo." "Ei, Anderson me contou sobre o que vocês viram ontem. Desculpe, cara, começar com esse assunto, mas é que olha, aquela área para onde vocês foram, ouvi um monte de coisas estranhas sobre ela. E uma delas é sobre pessoas que aparecem. Esse amigo de Anderson me pareceu ser um daqueles caras viciados em histórias de terror e lendas urbanas. Não quis interromper, mas no fundo estava balançado em acreditar que aquilo poderia ter sido algo sobrenatural. Então o deixei terminar de falar sobre o assunto. Deixe-me contar. Há muito tempo, além de algumas vias de trem que ainda estão em uso, havia outras que foram gradativamente desativadas em várias rotas para os trens. Claro, porque começaram a construir esses bairros. Um deles é onde Anderson disse que vocês foram ontem. E antes do bairro se expandir como está hoje, houve muitos acidentes com esse trem especificamente. Pessoas que tentavam vencer o trem acabavam presas porque as ruas ainda não eram totalmente acessíveis para carros. Eles eram atingidos, junto com as pessoas dentro dos carros. Além disso, existem ainda relatos de muitas pessoas que tiraram a própria vida, seja deitando nos trilhos à noite, para que não fosse possível vê-las, e também por ser um lugar meio pesado, dizem que atraía muita coisa ruim, desde seitas estranhas até mesmo outras coisas assim. Lá eu não moraria nunca, nem que fosse em uma mansão. Por isso, não sei se você acredita nisso, me contaram que não apenas veem pessoas que aparecem repentinamente lá nas vias, mas também que aquele carro que vocês viram ontem à noite já foi visto várias vezes. E sim, foi um dos que o trem levou. Eu olhava para Anderson e todos pareciam sérios. Não podia descartar que fosse apenas uma brincadeira deles, mas perguntei a eles seriamente se estavam me dizendo a verdade. Nesse momento, por dentro eu parecia um menino com medo de assombração, mas mantive minha postura. O jovem que me contou isso dizia: "Não tenho motivo para mentir para você. Me disseram, eu não vi como eu te digo, mas vocês viram e eu acredito em vocês." Ele realmente parecia muito certo do que estava dizendo. Bem, eu acreditei, porque era a única explicação que poderíamos ter para aquilo que vimos. Depois dessa conversa, cada um foi para seu espaço na exposição. Não falamos mais sobre isso e ainda estou em contato com Anderson. Só que não nos encontramos mais no Rio, onde vimos esse carro fantasma. E na verdade eu nem quero mais ir para lá. Muito tem se falado sobre essas imagens que se manifestam, normalmente pessoas que já não pertencem a este mundo. Mas e quando algo se repete periodicamente e que ainda não cumpriu seu ciclo? Nesse caso, não era um ser vivo, mas sim um carro. E você, já viveu algo parecido? Escreva nos comentários se já passou por alguma experiência como essas e o que você faria. Até o próximo vídeo.